Lobo, que participa agora aqui do nosso Panorama 95. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, doutor Eno Lobo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia a Geraldinho, que se encontra aqui conosco, e bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. E o nosso tema de hoje, certamente, alguém que está em casa nos ouvindo já se deparou com essa situação, que é o famoso zumbido no ouvido. É muito comum ter zumbido no ouvido? Extremamente comum. Estima-se que pelo menos 1/3 da população vai ter zumbido em algum momento da vida, tá certo? Então, para você ter uma estatística, é mais ou menos isso aí que eu estou lhe falando. 33% da população vai ter zumbido em algum momento. Alguns de forma permanente, alguns de forma transitória. Mas que vai apresentar em algum momento, estima-se essa proporção aí em relação à população total. Agora, todo zumbido é preocupante? Não, a grande maioria dos zumbidos não causa preocupação. O zumbido, vamos definir primeiro o que é zumbido, né? Muita gente não consegue entender bem o que é que representa um zumbido porque nunca teve. O zumbido é a percepção de um som por uma pessoa, por um indivíduo, que não tem uma fonte geradora externa, tá certo? A gente, quando está ouvindo, você está ouvindo a minha voz, eu estou ouvindo a sua, a gente está conversando aqui, eu estou ouvindo porque tem essa fonte geradora que é o aparelho fonatório, quer dizer, eu estou falando e você está ouvindo e vice-versa. Então tem uma fonte geradora do ruído e a gente ouve por isso. O zumbido não, ele não tem essa fonte geradora, não tem nada no ambiente produzindo um som. Ele é produzido dentro do próprio organismo, geralmente no próprio ouvido, tá certo? Então, na grande maioria das vezes, quase 100% das vezes, subjetivo. O que quer dizer isso? Somente o paciente percebe a presença desse som. Eu, se tenho zumbido, você, se encostar o seu ouvido aqui no meu, não vai perceber nada, nenhum som gerado, porque da característica do zumbido ele ser subjetivo, quer dizer, percebido somente pelo paciente. Existem zumbidos objetivos? Existem, mas é uma coisa extremamente rara. Eu, na minha vida toda de profissional, nunca vi um paciente com zumbido objetivo. Eu estou formado desde 98, quer dizer, 25 anos aí de formatura, desses 22 dedicados exclusivamente à otorrinolaringologia, e nunca vi um zumbido objetivo, para você ver como é raro. Então, vamos falar do que é realmente o que ocorre na prática clínica, que é o zumbido subjetivo, aquele que o paciente percebe e outros não. Então, ele tem causas muito diversas. Por isso que é tão difícil mexer com zumbido. Porque, dependendo da causa, esse zumbido pode ser praticamente impossível de tratar a ponto dele sumir, dele desaparecer totalmente. Vamos enumerar principais causas para zumbido. A gente vai começar de fora para dentro, como se diz. O ouvido da gente, ele tem o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. São 3 segmentos. O ouvido externo é esse canal do ouvido, a orelha com o canal do ouvido. Qualquer coisa que atrapalhe a condução do som nessa área pode gerar zumbido. Uma inflamação que tenha muita secreção, corpos estranhos, uma criança que botou um feijãozinho, alguma coisa que está dentro do ouvido, cerume, rolha epidérmica, quer dizer, a pele descamou e está tampando, pode causar zumbido. Esse é um zumbido fácil de tratar. Na hora que você remove essa causa, está resolvido o problema. Os problemas do ouvido médio, as inflamações, as otites médias, secreção dentro do ouvido médio, tudo isso pode gerar zumbido. São problemas relativamente fáceis de tratar também. Tratou a causa, o zumbido vai desaparecer. A pessoa está com otite média, teve uma infecção no ouvido. É comum que tenha aquela sensação de plenitude, o ouvido tapado, meio surdo e zumbido. À medida que a inflamação vai cedendo, o zumbido vai desaparecer também. E outros problemas do ouvido médio, como eu falei já, otite média secretora, vários problemas que a gente pode tratar e ter resolução completa do zumbido. Alguns problemas do ouvido médio são mais difíceis de tratar, por exemplo, a pessoa que tem otosclerose. A gente tem 3 ossinhos dentro do ouvido. A junta entre esses ossinhos é para ser flexível, para ter uma certa flexibilidade para que o som, quando faça vibrar o tímpano, seja transmitido através desses 3 ossículos e chegue ao ouvido interno. Então, às vezes, existe uma patologia chamada otosclerose, a junta entre esses ossinhos vai enrijecendo, vai ficando mais dura, e isso pode gerar zumbido também. Aí já é mais difícil, porque a otosclerose não é uma doença que tenha tratamento reversível, não dá para acabar com a otosclerose.
Mais para dentro, a gente pensa no ouvido interno, que é a parte mais nobre do ouvido. Muita gente pensa em parte nobre do ouvido e acha que o tímpano é a parte mais nobre. Negativo. A parte mais nobre é o ouvido interno, que é o que o povo chama caracol do ouvido. Lá dentro, a gente tem uma espécie de um tubo ósseo enrolado no próprio eixo, formando como se fosse um caracol. E dentro desse tubo tem um líquido e preenchendo ou revestindo internamente esse tubo tem um tapete de células ciliadas, como se fossem uns pelinhos que captam a vibração do som. E é através desse mecanismo que a gente ouve. Então, as células ciliadas, em alguns momentos, elas podem passar a se mexer sozinhas, digamos assim. Ela só é para vibrar, só é para se mexer quando tem um estímulo sonoro externo. O som chega lá e faz o estímulo sobre esse pelinho, ele vibra e a gente ouve por causa disso. Em algumas situações, esse pelinho pode começar a se mexer sozinho. E isso gera um barulho no ouvido, que é o zumbido também, tá certo? Eu diria que é talvez a causa mais comum de zumbido, a mais frequente e uma das mais difíceis de tratar. Por quê? Porque geralmente isso aí ocorre quando já passa a iniciar um desgaste natural da audição. Ou pelo próprio envelhecimento, ou por alguma doença que vai causando esse desgaste, a perda inicial da audição. E muitas vezes a pessoa nem percebeu ainda a perda de audição, mas já começa a perceber o zumbido. Então é muito comum essa associação de zumbido com perda auditiva. Nem sempre se começa um zumbido acompanhado de perda auditiva. Pode ser que a audição seja normal no início e depois é que a audição vá passando a progredir com perda. Então é bastante comum essa associação. Então, falando de ouvido, essas são as 3 causas mais comuns, os problemas de ouvido externo, médio e interno. Ainda pode ser gerado o zumbido no nervo auditivo. A gente, quando o ouvido termina de funcionar, ele envia o som para o cérebro através do nervo auditivo. Então, toda hora que a gente está ouvindo, esse mecanismo está sendo acionado por completo. O som entra pelo canal do ouvido, faz vibrar o tímpano e os ossículos, estimula o ouvido interno. Depois que o ouvido interno percebe o som, envia essa mensagem sonora para o cérebro. E é assim que a gente ouve e que entende as mensagens. Então, nesse trajeto, no nível auditivo, também pode ocorrer problemas que podem gerar zumbido. Ainda existem outras causas possíveis. Problemas articulares, por exemplo. Essa articulação da mastigação, a articulação temporomandibular. Quando ela tem problema, pode gerar zumbido. Mioclonia, quer dizer, um movimento involuntário da musculatura do palato, do céu da boca, pode gerar zumbido. Problemas vasculares, alterações vasculares podem gerar zumbido. São muitas causas. Por isso que é tão difícil tratar zumbido. Quando uma causa é bem estabelecida e aquela causa é tratável, como as otites que eu falei, como as rolhas epidérmicas, como as rolhas de cerume, é relativamente fácil resolver o problema. Quando essa causa não é bem estabelecida, ou quando ela é bem estabelecida e não é plenamente tratável, aí é que se encontra a maior dificuldade de tratar zumbido. E isso, infelizmente, eu não digo que representa a maioria, mas representa uma grande parcela das origens de zumbido. Além da questão do incômodo, de sempre estar com aquele zumbido no seu ouvido, ele pode trazer outros males também? Não, o principal é o incômodo. E incomoda bastante. Você imagine você querer ficar no silêncio e não ter esse silêncio disponível para a sua qualidade de vida. Então, depende muito da cabeça de cada um, obviamente. Tem gente que se incomoda mais, tem gente que se incomoda menos. Depende da forma de cada um lidar. Tanto é que o tratamento, muitas vezes, de zumbido permanente, aquele zumbido que não responde a medicamento, ele às vezes pode incluir medicamentos psicotrópicos, quer dizer, a pessoa tomar um medicamento para se relaxar e não ficar tão atento ao zumbido, psicoterapia, esse tipo de tratamento auxiliar pode ser necessário no zumbido para que a pessoa possa lidar melhor com a situação. Não é para fazer desaparecer o zumbido muitas vezes. Aquele zumbido que não desaparece de forma nenhuma, que já se tentou de tudo, e que a pessoa lida muito mal com a situação, ela não consegue se desligar, às vezes precisa de um tratamento auxiliar nesse sentido aí. O nosso ouvido conta que não tem zumbido, mas tem a sensação de que tem um bichinho no ouvido e isso lhe incomoda bastante, né? O que deve fazer? Ou seria zumbido no caso dela? A sensação de bichinho depende do que ela está sentindo. Ela pode estar tendo a sensação de que algo está se mexendo dentro do ouvido, como se fosse andando, ou uma coceira, alguma coisa nesse sentido, que não tem relação com o zumbido realmente. Mas, às vezes, a sensação de bichinho no ouvido é um zumbido que ela não sabe definir bem. Alguns insetos produzem ruído, né? E esse ruído, o grilo, por exemplo, tem um ruído infernal. Então, às vezes a pessoa diz que é a sensação de bichinho por perceber um ruído no ouvido. Isso aí seria zumbido. Eu não sei qual é exatamente o sintoma dela.
Mas, de qualquer forma, sintomas em ouvido, eu sempre digo, devem ser sempre investigados, devem ser sempre avaliados e, quando possível, tratados. Porque quanto mais se perde tempo em problemas auditivos, em problemas de ouvido, maior a chance de ficar uma sequela permanente. O ouvido não é um órgão que mereça muito descaso com ele. Apareceu o sintoma, sem procurar investigar para saber do que é que se trata e tratar ainda a tempo. Porque às vezes, quando perde muito tempo, essa solução pode não ser plena, pode não se conseguir resolver totalmente o problema. Tem perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos. Eu gostaria de saber se aparelho dentário dá problema no ouvido, dá esse problema de ouvido. Eu sinto que nem tem água dentro do ouvido. Eu já fui pro otorrino, ele disse que é assim mesmo, olhou, examinou, disse que não tem nada, tá tudo limpinho e continua do mesmo jeito. Já fui para 2 otorrinos, agora eu vou para Dr. N para ver se ele consegue descobrir o que é isso. É horrível, principalmente quando eu acordo de manhã, quando vou levantando, aí fica chacoalhando, como se tivesse água dentro do ouvido, mas que não é. Eu tenho 60 anos já. Um abraço, Lúcia. Bom dia, Lúcia. Um abraço para a senhora também. Esse sintoma aí pode ter correlação com o aparelho? Pode. Como eu disse, as disfunções da articulação temporomandibular, essa articulação que a gente usa para mastigação, elas podem gerar zumbido, pode gerar desconforto no ouvido, sim. E quem usa o aparelho trabalha forçando um pouco a arcada dentária para corrigir o erro estrutural que existe. No que ele força essa arcada dentária, ele pode também forçar um pouco a articulação e causar desconforto no ouvido, causar zumbido, causar algum sintoma auditivo. É possível que seja isso, mas não dá para afirmar que seja esse o problema. O que a gente fica tranquilo é que ela já foi examinada por 2 colegas e como não foi detectado nada mais sério, não há certamente nada muito preocupante em relação ao caso dela. Mas como persiste o incômodo, se ela quiser continuar investigando, vale a pena tentar ver se consegue resolver. Mas, pelo menos, preocupação maior eu acho que não existe aí nesse caso, não. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu gostaria que o Dr. Enio dissesse se tem cura, porque o meu filho tem essa mesma coisa que ele está falando aí. E ele sempre vai, o médico faz um tratamento e pouco resultado vê. Aí, por isso que eu queria saber se tem cura e por que começa isso também. Bom dia, viu? E obrigada. Um abraço, Dr. Bom, aí o porquê é aquilo que a gente já enumerou aqui. São muitas causas possíveis, né? Desde o ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno, origens vasculares, origens neuromusculares. Então, tem muitas causas possíveis, não dá para dizer qual seria o problema do filho dele sem fazer uma avaliação, obviamente. Cura em alguns casos, só como eu já disse também anteriormente. Tem casos de zumbido que melhoram totalmente quando a causa é bem estabelecida e quando essa causa é tratável. Outros não há realmente como curar. Quando é um problema já que tem associação com perda auditiva, que tem aquele desgaste do ouvido interno, muitas vezes o zumbido não desaparece. Algumas vezes, nesses casos, a gente consegue diminuir a intensidade do zumbido para que a pessoa conviva melhor com o sintoma. Mas alguns casos, realmente, a gente não consegue nem essa redução. É um problema que não é fácil de tratar. Tem casos com melhora total de 100%. Tem casos que a gente consegue uma melhora parcial e que muitas vezes já é um alívio grande para a qualidade de vida do paciente. Mas, infelizmente, tem casos que a melhora é muito pouca realmente ou quase nenhuma. Pessoas que têm gripe forte, têm zumbido ou uma crise de depressão? Não, vamos lá. Zumbido ser originado somente pela depressão, não. Ele pode ser exacerbado. Quem já tem zumbido e tem depressão, esse convívio com o sintoma, ele se torna geralmente pior em quem tem depressão. E vice-versa. Quem já tem o zumbido e desenvolve uma depressão, também esse convívio entre os dois sintomas, a doença depressiva e o sintoma zumbido, pode não ser muito salutar, pode não ser muito boa e a pessoa passar a lidar pior ainda com um sintoma que já existia. Então não é que seja causa e consequência, é que correlação geralmente não é boa. Geralmente quem tem zumbido e tem depressão é a pessoa que se incomoda muito mais do que uma pessoa que não tem depressão. A outra pergunta foi o que, Marcos? Tem gripe forte. Gripe, exatamente. A gripe ela pode atingir realmente o ouvido.
toda pessoa que está gripada, principalmente as gripes mais fortes, elas podem ter comprometimento do ouvido médio, a infecção do ouvido médio, que seria a otite média, ou a disfunção tubária. Existe um canalzinho que comunica do ouvido médio para o nariz, e a função desse canal é manter a pressão do ar dentro do ouvido médio igual à do meio ambiente, estabilizada, equalizada, digamos assim. Quando a pessoa está gripada, a função dessa tuba ela fica prejudicada. E muitas vezes ocorre uma diferença de pressão entre um ambiente e outro, entre o ouvido médio e o ambiente externo. Só isso já pode gerar zumbido. Isso já é suficiente para gerar zumbido. Às vezes evolui para um quadro infeccioso, cria secreção lá dentro do ouvido, que só deveria ter ar. Essa secreção pode ser uma secreção mucoide, quer dizer, o famoso catarro que o povo chama, ou pode ser uma secreção mucopurulenta, que já tem o muco misturado com pus, que já é uma infecção mesmo bacteriana. E isso também gera zumbido. Então, nessas situações, a gripe pode sim causar zumbido. E aí, geralmente, o tratamento, quando estabelecido, vai resolver 100% do problema. Atualmente estou sentindo um sopro no ouvido do nada. Tenho labirintite e me falaram que pode ser um dos causadores. Será que tem a ver? Tem vezes que dura de um dia para o outro. Pode sim. As doenças do labirinto. O labirinto é um órgão que faz parte do ouvido interno. O ouvido interno da gente, eu já falei aqui, são 3 segmentos do ouvido. O ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido interno, por sua vez, ele se redivide em 2 segmentos. Um é a cóclea, que é para a parte auditiva, a gente usa a cóclea somente para a audição. O outro é o labirinto, que é um órgão que ajuda a regular nosso equilíbrio, manter a pessoa em equilíbrio. Muitas vezes as doenças do labirinto podem atingir a cóclea também. Tá certo? Alguns tipos de labirintopatia, principalmente a síndrome de Meniere, que é uma doença que ocorre a elevação daquele líquido que eu falei que tem dentro do ouvido interno. A pressão daquele líquido ela fica alta e isso pode gerar zumbido, tontura, que é o sintoma mais clássico da labirintite, e às vezes perda auditiva. Então, a isso chama-se síndrome de Meniere e ela é uma doença relativamente comum, não é rara. Então, pode sim ter essa correlação das doenças do labirinto com o zumbido. O ouvinte pergunta aqui se é normal ou é comum criança sentir zumbido no ouvido. Bem menos frequente, mas existe também. Não é uma coisa rara. Nas crianças, as causas mais comuns são essas dos 2 segmentos mais externos do ouvido. Ou o ouvido externo mesmo, cerume, às vezes uma rolha de pele, alguma inflamaçãozinha do conduto auditivo externo, ou as doenças do ouvido médio, que são até mais comuns. A criança que gripou, depois da gripe ficou com otite média secretora, que é uma secreção dentro do ouvido médio. E às vezes a criança não sabe definir bem o sintoma, não diz que está com a sensação de plenitude, mas relata o zumbido. E isso pode ser um sinal de algum problema no ouvido médio. Então, na criança, essas são as 2 causas mais comuns. As afecções do ouvido externo e do ouvido médio, geralmente, são as mais fáceis de tratar. Quando identificada, trata e desaparece. Pode acontecer, não é tão frequente, e quando acontece, geralmente é melhor tratar. Existem formas de diminuir o zumbido no ouvido ou não? Existem, depende da causa, como eu disse, tá certo? Tem zumbido que desaparece totalmente, tem zumbido que desaparece parcialmente, quer dizer, diminui a intensidade, mas tem zumbido que, por mais que a gente trate, ele nem de intensidade diminui. Infelizmente, existem essas 3 ramificações da classificação do zumbido em termos de resultado de tratamento. Gente, Dr. Enio, ele é médico otorrino, está na clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, 1248, aqui no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Doutor Enio, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um bom dia a todos e até a próxima oportunidade, se Deus permitir. 8h08, a gente volta já com mais informações.